Boa noite, boa noite, boa noite. Fala, pessoal. Confesso que eu tava com saudade de aparecer aqui. Faz um tempinho já que eu não fazia uma live, não chamava meus amigos, pessoal que eu vejo que é agregado aí para estar contribuindo com vocês, né? Para estar expressando alguma opinião, falando sobre algum tema. E hoje eu vou trazer dois amigos meus, né? Um amigo e sócio e outro que é um amigo meu de infância. Aproveitar esse tempinho que tá, pelo menos na minha cidade, tá muito frio, né? E é isso, pessoal. Falar um pouquinho sobre o mercado imobiliário, falar sobre investimento, né, em relação ao mercado imobiliário. Algumas dúvidas, né, algumas mudanças no cenário, coisas que podem contribuir bastante aí com vocês. Tô só aguardando aqui chamar o Felipe e o André para a gente tá começando aqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. É, E aí? tô resfriado. Eu tô percebendo, velho. Falei contigo. Aí, ó. Aí, deu certo. Olha o Andrezinho aí, ó. A conexão dele tá... Acho que travou. Vem aqui, tio. E aí, Andrezinho? Tá tudo bem aí? Tô só dando uma ajeitada aqui, calma aí. Olha você aqui na tela. Os Não, fica em últimos paz. ajustes. Tá vendo você? Os últimos ajustes. Temos tempo... A gente tem tempo para isso. Quem vai participar com o tio? Aí. Aí, ó. A primeira live do Felipe já gripado, que é para carimbar com chave de ouro, já para... Cara, hoje foi punk, viu? Imagina, cara. Imagina. Bom, primeiramente, cara, eu quero primeiramente aí agradecer ao Felipe, né, o amigo meu desde os 12 anos, desde os 9 anos de idade. E a gente está falando há tempos aí de fazer uma live, né, e falar sobre algum assunto que fosse de Vai lá que a mamãe. predominância mais dele, do entendimento maior dele. E achamos um tema, né, que tanto interessa a ele, quanto me interessa, quanto interessa o André também, que o André já tem um viés mais para o lado de investimento imobiliário em relação a fundos imobiliários, né? É um pouco do que eu hoje combatudo, um pouco do que eu gosto mais no meu dia a dia. E o Andrezinho, que é meu grande amigo também, que se tornou aí em pouco tempo. Hoje é meu sócio também, hoje no projeto do Aforismo, né? Está contribuindo muito aí no andamento do projeto, né? E vamos aí, vamos falar um pouco sobre o mercado imobiliário, né? Falar um pouco sobre essas mudanças, tendências, né? Questão de investimento, questão de novidades, questão de dúvidas. Eu vou deixar tanto o Felipe quanto o André hoje em saia justa, porque eu tenho umas duas perguntas para cada aí que quando eu falei que ia fazer a live, já me mandaram, falaram, ó, em relação ao imóvel, tenho pergunta para fazer, em relação a fundos imobiliários também, e separei aqui, ó, se vocês não souberem responder na hora, responde depois, não tem problema. Vou deixar o Instagram de vocês aí disponível, né, para ganhar seguidor, para o pessoal pegar e entrar e perguntar, tanto para um quanto para o outro. Maravilha. Fechado. Bom, Fechado. em relação a mim, vou fazer uma breve apresentação, por mais que eu estou fazendo a live no meu perfil, sou Freitas, né, atuo na área de construção hoje, tenho esse projeto do Aforismo também em relação a desenvolvimento pessoal, né, a gente abrange um pouco de tudo, estamos no começo, mas temos sonhos grandes aí, né André? E com fé em Deus aí o céu é o limite. E, gente, obrigado mesmo de coração aí por quinta-feira, noite cheia de frio, cheia de chuva, vocês
toparem aí fazer a live comigo, viu? Não, eu que agradeço. Tamo junto. Isso aí. Vambora, vambora. É isso aí, cara. O importante é entregar conteúdo pra galera aí Uhum, e começar a entender aí mais sobre o mercado imobiliário como um todo, né? É um exato, mercado de oportunidades, né? exato. É um mercado muito amplo, né? Hoje você vê aí que a gente está vivendo um momento atípico, né, em relação à pandemia. Era até uma coisa que eu queria já trazer logo de início aí em relação a nosso bate-papo, que é essa questão hoje dessa mudança de cenário em relação à taxa Selic. O pessoal está associando muito à alta de preço nas parcelas do aluguel ou de financiamento. Então, assim, a gente não pode nem falar que isso é bom para um extremo em relação a fundos imobiliários e falar que é ruim para imóveis, porque a gente está vivendo um momento totalmente atípico, que por um lado você tem essa questão da taxa Selic prejudicar um pouco em relação ao mercado imobiliário, né, os imóveis, só que você tem muitas oportunidades de pessoas aí que quer comprar imóvel, que quer investir em loteamento, né, que eu tenho visto que é uma coisa que tem crescido bastante, a questão de terreno, a questão de oportunidade. Então, pô, quem quiser ir falar primeiro, Felipe ou André, vocês comecem aí. O que vocês têm a dizer? Vamos lá. Uhum. Então, eu tô no mercado imobiliário já vai fazer 12 anos. Uhum. Já atuei em praticamente todos os segmentos, desde imóveis prontos, lançamentos, a parte de investimento atualmente. Uhum. E eu consumo esse conteúdo de investimento já faz algum tempo. Confesso que eu fiquei no começo eu ficava meio ressabiado porque a gente vê bastante conteúdo falando sobre a diferença de você investir em imóveis e você investir na bolsa. E eu particularmente eu gosto das duas opções. Uhum. Eu sempre notei que as pessoas falavam muito mal de imóveis. Imóvel não é um bom investimento, Uhum. que muitas pessoas já tiveram experiências ruins investindo em imóveis. Eu já fui um desses, que eu comprei um imóvel também e praticamente perdi, porque eu não consegui pagar. Uhum. Então, eu acho que o imóvel não é um mau investimento. Eu acho que o brasileiro não sabe investir em imóveis. Então, assim, nós crescemos vendo os mais velhos comprando imóveis, comprando terras, Uhum. e você não pode falar que essas pessoas não fizeram bons investimentos. Mas Sim. muita gente sem muito estudo ganhou muito dinheiro com imóveis. Então, a minha ideia, o que eu tento fazer é trazer esse conteúdo que eu absorvo do mercado financeiro para o mercado imobiliário. Então, é uma taxa Selic. Muita gente no meu perfil que compra imóvel não sabe o que é uma taxa Selic, o IPCA, renda fixa, renda variável. E então, na verdade, como todo ativo, você ganha na compra. O imóvel não é diferente. Então, se você souber o porquê que você está investindo, acredito que fica muito mais fácil de você obter lucros. Eu conheço muitas pessoas que ganham muito dinheiro com imóveis. E o mercado imobiliário como investimento, eu percebo que ele está começando aqui no Brasil. Como o fundo imobiliário é recente, eu acredito que o mercado imobiliário ele está no início com relação ao investimento, né? Basicamente é isso. Sim, sim, não, eu concordo. E você, André, o que você vê assim em relação a a pandemia, né? A pandemia ela gerou grandes resultados, né, em relação à queda do IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários, a questão de queda dos próprios ativos, né? Acho que gerou muita oportunidade para quem quer investir em imóvel, que na verdade abrange um e o outro, né? Você acaba investindo num fundo imobiliário que automaticamente você está comprando cota parte de fundos, né? Que são imóveis físicos, né? São bens tangíveis, né? As pessoas às vezes acham que, caramba, estou investindo em fundos, não tenho nada palpável, mas você comprou uma cota à parte que tem esse benefício de você comprar com pouco, né? Sim, bom, primeiro eu vou me apresentar aqui, tá, galera, para quem está assistindo. Uhum. Eu sou investidor da Bolsa, já faz 2 anos, tá? Invisto a fundos imobiliários mais ou menos há 1 ano e meio. Então, só acrescentar aqui a questão do Felipe, né, dos imóveis físicos. Uhum.
a gente também teve uma alta do IGPM, né? Uma alta foi muito brusca, né, por conta da pandemia. Então isso dificulta na negociação, né, de um imóvel físico, enfim, do contrato, que são reajustados através da inflação, né? Então a gente pega a inflação nos últimos 12 meses aqui, a gente tem uma inflação de quase 10%. Então quando você vai negociar um imóvel, esses contratos são reajustados conforme a inflação, conforme o IGPM, que já está mais de, se não me engano, até o Felipe pode até confirmar, se não me engano, está chegando bem próximo dos 30% nos últimos 12 meses. Então, é uma alta que é uma alta histórica, né? É muito difícil você ter uma alta dessa, né? No meio de uma pandemia. Isso dificulta demais, digamos assim, no imóvel físico, né? De você negociar com o inquilino, de você reajustar o contrato, enfim. Então, é uma negociação entre o inquilino, entre o banco, enfim, entre a corretora. Então, existe realmente, foi uma dificuldade muito enorme assim, para quem tem o imóvel físico, né? Em contrapartida aos fundos imobiliários, tá? Quando você investe em fundos imobiliários, você tem participações ali, não só, como a gente fala, né, imóveis físicos, mas você participações em imóveis físicos como galpões logísticos, lajes corporativas, né? Você tem participações em shopping centers. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, o que quer dizer? Você investe em fundo, em shoppings. Dá para mim que eu Né? coloco. A gente até fala que a gente é sócio, né, de shoppings, de galpões logísticos, né? A gente vê uma demanda muito grande pelo e-commerce. Tá? As empresas hoje em dia vendendo cada vez mais através da internet. Então, quando você tem uma demanda muito grande no e-commerce, você tem os centros de distribuição, né, que são os galpões. Então, através da bolsa, quando você entra na bolsa, você pode comprar essas cotas de fundos imobiliários, e aí quando o inquilino que está dentro do galpão, ou o inquilino que está dentro daquela sala corporativa, né, que são empresas, ele paga os aluguéis, e os aluguéis são distribuídos para os investidores. Sim. Né? A alta da Selic, realmente, ela dificulta um pouco na hora de negociar, realmente, como eu já vim falando aqui no início, né, os contratos, porque existem contratos ali nos fundos imobiliários. Então, um galpão, um exemplo, tá? Existe um fundo imobiliário que ele investe em galpões, tá? Ele fechou agora com o Mercado Livre. Então, qual foi a negociação com o Mercado Livre? Ó, Mercado Livre é o seguinte: eu tenho um galpão aqui para você fazer o teu centro de distribuição, tá? O teu contrato vai seguir 3 anos e os aluguéis aqui vai ser reajustado com inflação, com IPCA ou com IGPM, tá? Isso é o gestor que define isso aqui, tá? Quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente não tem esse trabalho, tá? De pegar, ir atrás de ir em mercado, tentar captar um inquilino, enfim, para ocupar aquele espaço. Então, a gente só entra na bolsa, compra as cotas, vira sócio, né? E quando o fundo recebe o aluguel, esse aluguel é distribuído para o investidor. Entendeu? Então, quanto mais cotas você compra, mais aluguéis você recebe, né? E com isso vira a bola de neve. Uhum. A minha opinião, assim, em relação ao cenário, né, é que por mais que a gente fale de taxações, de GPM, de qualquer taxa que você tem em relação a metrificar o mercado, a gente está falando de um período de pandemia, né? Um período totalmente atípico de tudo que a gente já passou recentemente, de qualquer crise, de qualquer bolha imobiliária, qualquer crise no setor de construção. Isso faz com que você desestabilize o mercado, e eu acho que, assim, por um lado é bom. A gente, como brasileiro, a gente pensa um pouco no bem da nação também, né? Então, assim, com tudo isso que anda acontecendo, você tem tantos benefícios. Você tem os dois extremos, né? O lado bom de você poder investir em imóveis físicos, né? É questão de você ir num corretor igual o Felipe, né? Que tem imobiliária, chegar e negociar diretamente com ele. E também na questão de você alocar o seu patrimônio em fundos imobiliários, no caso, né, em ativos.
que é de renda variável. Tem essa questão. Eu não vou falar que é legal esse período que a gente está passando, porque é um período totalmente louco, né? Totalmente diferente de tudo. Mas se a gente estiver falando do aspecto econômico, do aspecto macro, né? Você pode analisar por essa questão, que eu acho que é o melhor dos dois cenários, né? Tanto que, assim, já tem muitas mudanças que já estão projetando agora para o ano que vem, coisas que há pouco tempo atrás o pessoal não estava até nem pensando muito, né? Questão de, por exemplo, assim, aqueceu muito o mercado imobiliário agora, né? O pessoal está buscando muito opções de compra por causa da questão do home office, né? Pô, eu quero um local meu para eu poder trabalhar no meu conforto e ter meu canto de trabalho, de atuação, de concentração, de foco maior para eu conseguir executar aquilo que eu tô desempenhando. Então, isso aumentou muito até a fuga, né, das pessoas das grandes metrópoles. Pô, você vê a questão de loteamento que está crescendo demais em cidades que ó, tá falando aqui, ó, Freitas, mande um oi para mim, monte seu prato. Oi, Tem um fã aí seu. E uma coisa assim que está acontecendo muito, que você lê em questão de estatísticas, né, de métricas, o pessoal está saindo muito das grandes metrópoles e indo para cidades menores. Não entendi, Felipe. As pessoas estão buscando qualidade de vida. Exato, qualidade de vida, coisa que, pô, antigamente parecia até aquela questão de história que a gente estudava, né, o bucolismo, a fuga da cidade grande pro mato. E tá voltando a acontecer isso, coisa que... Isso é bom que o Brasil se desenvolve, né? Exato. As cidades menores se desenvolvem. Exato. Eu te cortei, né? Pode falar. Não, eu só ia finalizar o raciocínio que o pessoal também tem buscado muito a questão de pequenas reformas, porque muitas vezes eles estão dentro de casa ali ocioso, tô dentro de casa, eu quero me sentir ativo, quero me sentir vivo, e vai lá e, pô, contrata uma empresa de pequenas reformas. Você vê que a questão do mercado imobiliário, o ciclo que ele faz, né, e as pessoas às vezes acham que é só, pô, um apartamento, uma casa, mas não, você vê que é o que gira, né, junto com o agronegócio, junto com muitas outras coisas, que é o que gira a economia brasileira, né? Mas... É verdade. Bom, eu acredito, sempre me incomoda quando eu vejo algum especialista do mercado financeiro denegrir o mercado imobiliário para puxar a sardinha para o investimento na Bolsa. Eu acho que o mercado imobiliário não é melhor do que o mercado a Bolsa de Valores. Sim. Eu acho que se complementa. Né? O Warren Buffett já dizia que a gente não pode colocar todos os nossos ovos na mesma cesta. Então, o conhecimento é a primeira regra para qualquer empreendimento que a gente vai fazer. Sim. Eu, particularmente, eu gosto muito de fundos imobiliários. Eu gosto um pouco da Bolsa, só que é uma área que eu preciso estudar mais. Então, eu foco na minha área de atuação que eu gosto, que é o mercado imobiliário. Eu acho que todo mundo deve começar pelos fundos imobiliários, exatamente pelo que o André falou. Você tem uma tranquilidade de ter um gestor, uma administradora, cuidando de vários imóveis. Você pode, se você quiser algo mais tangível, você pode ir no shopping, Cidade Jardim, XPML, e falar, ó, parte desse aluguel eu recebo. Então, sim, isso é interessante, né? Tem um rapaz que eu sigo, que é o Arthur Vieira de Moraes, de fundos imobiliários, acho que ele é do InfoMoney. E ele tem uma filha pequena, então eu tenho uma certa oportunidade, porque eu também tenho uma filha, e uma vez ele levou a filha no shopping e ele falou, filha, sabia que papai é dono dessas lojas? Tipo, é algo... Você passa pela Paulista, você vê as lajes corporativas, você fala, ó, eu recebo aluguel dessas lajes. Então, é algo legal. Então, assim, eu acredito que todo mundo deve começar pelos fundos imobiliários. Em contrapartida, se você, assim como eu, gosta do mercado imobiliário, você tem outras opções que são um pouco difundidas ainda, né? Mas eu vejo que tá aumentando, tá melhorando. E para não perder o foco, voltando ao que o André falou, realmente o IGPM, esse último ano, ele chegou a 30%. E o fundo imobiliário, por serem empresas grandes, você aluga para empresas grandes, então é mais fácil deles honrarem o contrato, ficarem até o final. No mercado popular, vamos dizer assim,
já não é mais, já não é tão simples assim. Então, quando o GPM explodiu, muitos contratos começaram a ser renegociados. Eu tive muitos inquilinos, que até um tempo atrás eu administrava mais locação, que renegociaram a atualização. Muitos contratos, o que foi um perigo, começaram a ser feitos pelo IPCA, o que já está começando a complicar agora. Então, desde o começo, o que nós fizemos? Ampliamos a taxa de atualização da locação. Então, pode ser o GPM ou outra taxa que venha a ser escolhida pelas partes. O nosso advogado, o Alessandro, não, você tem que colocar as taxas. Tem que seja todas, mas fica muito subjetivo, né? O Alessandro é um amigo nosso que ele é uma figura. Então, o mercado ele se adapta, ele se adequa. O mercado imobiliário ele é cíclico. Então, assim, a gente sempre vai passar por crises, sempre vai passar por taxas altas, e é essa a magia do mercado. Você compra na baixa e vende na alta. Então, eu aprendi que a gente não tem que se preocupar quando o mercado está... como que fala? Quando as taxas estão altas, quando a demanda está baixa. Porque é aí que você encontra oportunidades. Sim. E uma coisa que eu aprendi, o brasileiro tem muita mania de criticar, de achar que para uma pessoa ganhar, a outra tem que perder. Eu tenho uma negociação que nós fizemos agora, inclusive que eu fiz até um vídeo no YouTube, no YouTube também, e no Instagram, que foi bem interessante. Nós vendemos um apartamento para um cliente, um investidor, em uma semana ele conseguiu revender e ter 20 mil de lucro bruto, né? Então, assim, aí as pessoas falam, pô, mas o cara vendeu baixo porque estava precisando de dinheiro. Ele também era investidor. Então, assim, para abrir os números, o cara comprou um apartamento por 85 mil no começo da pandemia, passou todo o período da pandemia alugado, se pagando e ainda tendo um rendimento, vendeu por 110 mil, e o cara que comprou dele revendeu por 130. Então, assim, lucro líquido, ele teve 13 mil, 11% em um mês, para não falar uma semana. Então, assim, o mercado, ele é... Se você tiver um bom planejamento, tem como você ganhar dinheiro e revender para outra pessoa que também ganha dinheiro. Porque cada um tem as suas prioridades. Às vezes eu vendo mais barato, mas eu vou usar esse dinheiro para aplicar em outra coisa. Às vezes no fundo imobiliário, numa ação que seja uma oportunidade. Então, assim, o mercado, ele não pode ter esse negócio de tipo, para eu ganhar, você tem que perder. Todo mundo tem condições de ganhar num investimento, em geral, né? E eu não sei se eu me perdi, se faltou mais alguma coisa que vocês falaram. Não, foi muito bem pautado. Eu só estava lendo aqui os comentários, né? Primeiramente, a minha prima Letícia acabou mandando, primeiramente, boa noite e um beijo para ela. E ela acabou falando que sente mais segurança, né, em imóveis físicos. E para você ver, assim, é uma leitura que, né, cada um tem a sua vertente, cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua leitura de ver, né? É uma coisa que é passado de antigamente, né? É passado de geração, né? Eu escutei muito do meu pai para investir em terras, tudo mais. Só que é aquela questão, o mercado ele evolui, ele avança, ele modifica. E agora falando em relação à Pamela, né? Muita gente boa, uma grande amiga minha que a gente acabou se conhecendo há pouco tempo, mas muito gente boa. E eu até cheguei a conversar com ela essa semana sobre fundos imobiliários, ela gostou bastante da ideia, né? Pelo pouco que eu expliquei. E ela falou que vai se aprofundar mais. Tem duas pessoas aí que a Pamela já pode mandar mensagem, né? Tanto no Instagram, do Felipe, que vai ficar na descrição do vídeo, quanto do André. Do André vai ter duas formas de falar com ele, no dele pessoal e no do aforismo, que vai cair para mim também. Então, qualquer coisa que ele fizer, eu vou ver. E o Juanzinho... A propósito, o André postou o primeiro vídeo no canal de vocês, né? Foi. Ficou muito bom, hein? Foi o primeiro, né? Foi isso mesmo. Primeiro eu já falar que era o segundo, mas eu acho que sozinho foi o primeiro, foi isso mesmo. Já tinha feito um junto comigo. O Juan também mandou uma mensagem aqui, grande amigo meu, irmãozão também de muitos anos, Felipe conhece também.
A gente fica feliz, né, da gente estar tentando compartilhar um pouco do que a gente conhece, né? Certo que as pessoas que estão aqui têm muito a agregar, inclusive o Juan, que tem uma construtora grande hoje já na cidade, né? Bem conceituada, está com um volume grande de obra em pouco tempo de construção, muito devido a, ao conhecimento dele, toda a dedicação que ele teve, né, de empenho durante esses anos. E, cara, mudando um pouco de assunto com vocês também, né? Mudando em termos, né? Estando dentro, eu acho que essa até é uma pergunta um pouco mais para o Felipe, mas se o André quiser se aventurar a tentar responder, eu estava lendo esses dias, cara, que teve um aumento de 9% na busca por imóvel de 3 dormitórios, né? Isso período pandemia. E teve um aumento de 58% nos imóveis de 4 dormitórios. Vocês conseguem chutar um porquê disso? Assim, vocês têm algum chute em relação a isso? Eu tenho o meu, né? Não li nada falando sobre isso. Eu só li essa estatística mesmo, falando da questão do aumento de... O povo tá gostando de fazer filho, hein? Tem essa questão. A pandemia, ela mudou a qualidade de vida das pessoas. Sim. Então, pessoas que moravam em um dormitório, 2 dormitórios, viram a necessidade de ter mais um dormitório para poder fazer um escritório, ter um home office. Outra coisa que mudou também é escritórios grandes. Muitas pessoas trocaram escritórios grandes por salas mais compactas, entendeu? Eu tenho amigos aqui na Praia Grande que trabalhavam em São Paulo, iam todo dia de fretado, tinha um baita de um custo. Você conhece alguns também, que agora que voltou a pandemia, vão 2 vezes por semana. Muitas pessoas que também, por ter filhos, trabalhar com filho em casa é complicado. Então, aluga uma sala pequena só para poder se focar no trabalho. Então, assim, o Rua falou que está acompanhando a gente. Eu fiz um vídeo, eu postei um vídeo de um condomínio do Juan no meu Instagram, viu? Se ele está acompanhando, ele já viu os elogios aí para ele em relação ao pouco tempo dele e já ao que ele já está alcançando em relação à quantidade de execução, questão de qualidade nas obras também, né? Que é sensacional os prédios, né? Que ele está construindo e as casas. Ele já vai fazer o segundo prédio agora. Sim. Aí, ó, quem entrou também, então, o Lucas, o Jorge, ó, Mantec, da Mantec Imóveis. Então, voltando a falar Então, assim, a crise, as pessoas só evoluem na guerra, né? Na dor. Então, assim, essa pandemia, ela infelizmente, é muita tristeza para muitas pessoas, mas com essa pandemia a gente obrigou a evoluir. Então, o setor de galpões é um setor que cresceu bastante. As empresas de e-commerce faturaram bastante. Então, eu acho que é isso. Os escritórios compactos aumentaram a demanda. Os imóveis de alto padrão, os imóveis de 3, 4 dormitórios também aumentou a demanda. Então, o mercado ele se adapta, né? E você, André, o que você chuta em relação a esse dado? Cara, eu acredito que seja isso mesmo. É uma questão até do home office, né? Veio evoluindo bastante. A pandemia realmente mostrou que algumas empresas podem se adaptar, sim, ao home office. Isso ficou claro, né? Ficou nítido. A gente até que investe em fundos imobiliários, né? Alguns inquilinos que têm lajes corporativa, eles acabaram saindo, entrando em outras salas menores, né, onde o fundo imobiliário não tem, né, aquele edifício. Então, realmente, o que aconteceu também nas lajes corporativas foi até a questão da vacância, né? Então, o pessoal estava saindo da laje corporativa, né, daquela sala que é gigantesca, e estava alugando uma sala menor para uma quantidade de funcionário, e o restante estava deixando para casa, né? Estava deixando para home office. Então você tem ali realmente aquela perda do inquilino ali, você tem aquela vacância, né, pro lado de laje corporativa, né? Eu acredito que realmente a pandemia veio para poder até uma questão de inovar, né? Você ter inovação ali, né? Então, quando você até tem a questão,
Felipe pode até tentar confirmar, do custo, né? Uma sala menor, todos para menores, O exatamente. Serginho, ele investe em salas comerciais, é por isso que ele tá falando isso. Então, exatamente, talvez seja por conta de custo, né? No meio de uma pandemia, uma empresa que trabalha realmente precisa dos seus funcionários na sala ali, né? Realmente sofreu um pouco ali para pagar os aluguéis, enfim, talvez o faturamento não foi tão alto, então eles tiveram que se adaptar para uma sala menor, né? Então, realmente, procurar imóveis com mais, mais espaços, né? Realmente pode ter sido por conta disso mesmo. Eu vi uma matéria esses dias que os fundos imobiliários, talvez por causa de vacância, né? Eles estão, a grande maioria, estão abaixo do valor de patrimônio, né? Do valor patrimonial. Então, Exatamente. o bom disso, se você tem um imóvel, se você compra um imóvel e depende dele para locação, e ele fica vago, você sente isso no bolso. Sim. Já fica preocupado. Agora, nos fundos imobiliários, se você coloca 100, 200, 1.000, 2.000, e você consegue comprar abaixo, isso é ótimo, porque não vai, você vai diminuir um pouco o seu rendimento mensal, mas não vai ser aquela que você vai Não vai ter sentir, tanto entendeu? impacto, né? Então, exatamente. Então, é por isso que eu acredito que a diversificação dá para você diversificar e investir só nos imóveis, só em imóveis, no mercado imobiliário. Com É uma certeza. área que É aquilo, né, Felipe? Que nem existe fundos imobiliários, tá? Vou até dar exemplo de um fundo realmente voltar aos fundos de galpões, né? Eu tenho um na minha carteira de investimentos que ele tem mais de 15 galpões, né, alugados. Então você tem, sei lá, 3 galpões aqui em São Paulo, mais 3 na região do Rio de Janeiro, mais um lá em Pernambuco, você tem na região do Sul. Então você tem a diversificação por região, por mais que você tenha uma certa vacância, né, um exemplo, tá? Esse fundo ele tem 11% de vacância, mas nos últimos 12 meses, tá, ele teve um retorno de mais de 8%, né, em cima do capital investido. Então, o que acontece? Quando o fundo ele é muito diversificado por região e por imóveis, tá, e você tem uma vacância, você sofre essa vacância no curto prazo, você, na distribuição dos aluguéis, dos dividendos, né, falando assim, você não tem tanto impacto, tá? Diferente de shopping. Tá? O de shopping, o que ocorreu na pandemia? O shopping fechou, aquele fundo que tem vários shoppings, né? Eu tenho um outro na minha carteira que tem, se não me engano, são 6 shoppings em São Paulo, mais 2 no Rio, todos eles fecharam. E o que aconteceu com o fundo? Ele parou de distribuir os rendimentos mensais, né? Ele foi distribuir de uns tempos para cá. Então, o que a gestão fez para não impactar o faturamento do fundo? Ela decidiu parar, porque o que acontece? Existe uma lei, tá, para distribuição de dividendos dos fundos imobiliários, ele é semestral, ele não é mensal. Por que ocorre mensal? Porque o faturamento do fundo é tão grande que ele tem que distribuir, né? Ele recebe milhões, tá? Tem fundos imobiliários que o patrimônio do fundo é mais de R$ 1 bilhão, entendeu? Então, aquele faturamento do mês, os aluguéis do mês, é tão alto que ele tem que fazer essa distribuição no mês. Tá? Então, ele não é obrigado a distribuir mensal, e sim semestral. Então, o que aconteceu? Voltando não sabia aqui. disso. Ele tem essa lei, né? Ele não é obrigado a distribuir mensal. Eu tô dando risada porque era a minha pergunta no fim com o André. Ele já respondeu, mas eu vou fazer de novo a pergunta. Ele vai Não, responder. faz. Eu vou fazer. E aí o fundo de shopping parou e está retornando agora e, lógico, muita gente está voltando a ir ao shopping, enfim, com as medidas do Covid já sendo normalizado aí, o avanço da vacina, os gestores já estão, né, distribuindo esses aluguéis, entendeu? Então, realmente, e outra coisa que até o Felipe falou logo no início, né, tem um livro que eu estava lendo sobre mercado financeiro, né, que é o homem mais rico da Babilônia. Ele diz que investir em terras é algo que se comprovou com o tempo. Tá? Então, desde da época de Babilônia, que agora é o Israel, tá? Já se investia em imóveis, já se investia em terras, já se comprava terras. Então, quando você vamos supor o caso do Felipe, que é o corretor,
ou quando você investe em fundos imobiliários, automaticamente você investe no mercado imobiliário, tá? Lógico que existe uma diferença aqui, porque geralmente o do Felipe é um mercado mais residencial, é apartamento, casas, e os fundos imobiliários são mais laje corporativa, shopping, de qualquer jeito são é, mercado imobiliário. Todos eles são contratos com IGPM, com IPCA, todos eles são reajustados. Então, assim, e outra coisa que o Felipe falou que é bem legal, eu vi aqui, eu não lembro quem foi que comentou, que a pessoa falou da seguinte forma: muita gente não tem um capital tão grande inicial para comprar um imóvel, né? Isso até o Felipe pode até falar melhor para a gente. Sim. Os fundos imobiliários, não. Fundos imobiliários, você compra uma cota a R$ 100, tá? Você já tem uma diversificação enorme ali por região e você já começa a receber uma pequena porcentagem do aluguel ali, né, mensal. Então, tem essa diferença. Lógico, o que a gente está colocando aqui não é um contra o outro, mas sim apresentar, né, esses dois conteúdos e, para quem está assistindo a gente, identificar qual é o melhor perfil, entendeu? Puta, o meu perfil aqui é imóvel físico. Beleza, vai no imóvel físico. Meu perfil é os dois, manda bala, entendeu? Então, é bem legal isso, porque às vezes os fundos imobiliários, ele casa com o imóvel físico, né? Porque às vezes tem um gestor trabalhando, tem uns contratos, tudo certinho, então acaba casando um com o outro, entendeu? Tem essa diferença, mas acaba casando, no final acaba casando os dois. E o que vale lembrar é que o fundo imobiliário você não tem, é realmente uma renda passiva, porque você não tem trabalho nenhum. Você aplica seu dinheiro e todo mês ele cai na sua conta. Você não precisa dispor de tempo para poder receber esse valor. Se você investe em imóveis, a não ser que você contrate uma empresa para gerir ou administrar o seu patrimônio, você precisa dispor de tempo para estar fazendo essa máquina funcionar. Então, isso já não se encaixa numa renda passiva, entendeu? Então, assim, muitas pessoas que eu conheço, eles compram, vendem, mas tem outras ocupações, então fica inviável para eles investir mais pelo fato deles não terem esse tempo e nem conhecerem alguém de confiança, um administrador, para estar tomando conta disso para eles, né? Você responde Deixa eu só ler aqui a pergunta do nosso amigo e engenheiro Eric Sincos, amigo meio do Felipe aí também de infância. Ele fez uma pergunta, eu vou me ousar responder primeiro e também depois ver a opinião de vocês. Ele perguntou aqui, investir em fundos imobiliários ou comprar imóvel no lançamento lucrando com a venda em 36 meses? Eu vou responder a minha opinião sobre a pergunta dele. Eu acho que, assim, quem tem um perfil de investir em fundos imobiliários, ele quer a construção de uma carteira previdenciária, né? Existe até um termo hoje na bolsa, né, questão de investimentos, que é o buy and hold, né, que é quem foca na sua carteira a longo prazo. Existe o day trade, né, que entra e sai da bolsa no mesmo dia, o swing trade, que são pessoas que visam um lucro mais rápido, né? Então, assim, se a gente for falar de uma ótica financeira, obviamente que você comprar um imóvel no lançamento para lucrar em 36 meses, você vai ter um retorno exponencial muito maior. Mas agora, se você pensa numa carteira previdenciária para daqui a 20, 30 anos, ter aquela sua renda garantida, sem dor de cabeça, sem inquilino te enchendo o saco, sem um monte de coisa, na minha visão, o fundo imobiliário acaba sendo mais vantajoso, porque geralmente quem investe, né, em fundos imobiliários, o que ele quer e menos quer é dor de cabeça. Então, focando a longo prazo, pegando os dois cenários, acaba sendo dois perfis diferentes, né? Um do imóvel que visa o lucro mais rápido, busca a otimização de ganhos financeiros mais rápidos, e o outro que visa a construção do patrimônio a longo prazo e que ele quer montar uma carteira previdenciária, né? Antigamente, o pessoal investia muito em previdência privada, né? Eu ainda tenho e estou pensando até em resgatar, porque eu me arrependo um pouco, mas isso era normal de todo mundo fazer esse tipo de investimento.
né? Hoje, quem tem um pouco de conhecimento em renda variável acaba optando pelos fundos até pela questão da volatilidade. Você tem uma alternância muito menor do que ações. Então, eu acho que, respondendo a pergunta do nosso amigo Eric, dois perfis diferentes na minha visão, né? Não sei agora a opinião de vocês. Fala primeiro. Pode falar, André. Pode falar? Não, então, realmente, pô, Freitas tirou palavras da minha boca, né? Porque o que acontece É realmente ele tem o que aluno que identificar aprendeu com o professor. que isso. Então, realmente ele tem que entender qual é o objetivo dele, né? O objetivo, se é ter essa construção de patrimônio e lá na frente viver de renda sem ter essa dor de cabeça, né? Ou que nem até a questão que o Felipe já comentou, né? Não é o imóvel, ele não é uma renda passiva, né? Você trabalha, você se esforça, você tira um tempo para você ter esse lucro, né? Então, quando você entra em fundos imobiliários, você simplesmente entra na bolsa, negocia o fundo imobiliário, pronto, você consegue a renda passiva, Uhum. né? A questão até o que acontece, às vezes o yield, tá, que é pago no ano, às vezes ele pode até ser maior do que a inflação. Os fundos imobiliários, ele tende a ser a maior que a inflação, né, conforme os tempos vão passando, entendeu? Então ele tem que entender qual é o objetivo dele, né, se realmente é o imóvel físico, se é realmente os fundos imobiliários ou se é os dois, É. tá? Então ele tem que entender aqui o que ele quer lá para frente. O que ele quer lá para frente? É viver de renda? É ter essa renda sem dor de cabeça? Então vai para fundos imobiliários. Se ele quer ter esse lucro de imediato, né, ele quer ter ali para ter esse lucro de imediato, aí ele vai para imóveis, tá? Então realmente são caminhos aqui que ele tem que ver. Às vezes ele vai se encaixar com os dois e assim por diante. Conhecendo o Eric, acho que em breve ele vai entrar em contato aí com o Felipe para comprar o Eita, acho imóvel, que que tava aqui para mim. eu acho que a conexão do Felipe tá meio ruinzinha. Esperar um pouquinho, pessoal, porque Tomada lá, tira o queijo. acho que a, Oi. acho que a conexão do Felipe e do André caiu. O André voltou, Estão me escutando? o André voltou e o Felipe voltou. Oi? Não, eu falei que, pelo que eu conheço o Eric, em breve ele vai estar mandando uma mensagem para o Felipe para o que ele quer comprar um imóvel, então logo logo ele vai procurar o Felipe. Então por aí, voltaram. Deixa eu ver aqui, pessoal, que eu acho que tanto o André quanto o Felipe caíram. Vou chamar, vou chamar eles novamente. Felipe, O Luciano bateu e desligou a internet. Não, mas não é assim. Você tem que ligar tudo, porque você desligou. Acho que agora foi, né? acho que agora foi. Deixa eu chamar o Felipe de novo. E não funciona a internet. Deixa eu ver aqui com o Felipe. O Felipe. Ó, tira a Maria. Não é para mexer. Não é. Felipe, acho que tô procurando ele aqui para chamar, mas não tá me aparecendo. Deixa eu ver aqui de novo. Eu tô achando que a internet do Felipe que caiu. Você fala na Provavelmente É, alguma conexão. é. Deixa eu tentar ver se eu. Eu vou tentar conectar aqui o meu. Tá. Tô achando que o Felipe caiu de vez mesmo. Eita. Pô, logo na vez do cara, sacanagem, velho. Foi.
Felipe saiu, apareceu agora. Deixa eu ver. Manda para ele. Cadê? Eu chamei ele de novo aqui, convida ele de novo. Vamos ver se ele... O meu provavelmente vai dar uma caída, porque eu vou conectar aqui no... Espera aí, pessoal, que deu uma... Acho que caiu os dois. Vou chamar de novo. André, chamei. Felipe, chamei. Tá me escutando? Não sei se... Tô escutando bem. Vamos ver Beleza. só se eu consigo chamar o Felipe de novo. Galera aí do chat, se quiser mandar alguma pergunta aí. Voltei. Voltou. Só que tá aparecendo... Tá, O meu bateu no modem lá e desligou. só que tá dando Tá me ouvindo? Tô, mas tá dando retorno na minha voz. Como assim? Abaixa um pouquinho, o que eu tô falando tá falando de novo. Melhorou? Oi. Não muito. Você tava com fone? Eu não. Você tem algum fone aí? Tô sem. Tenta abaixar só mais um pouquinho, porque não dá... Tá voltando o que eu tô falando. Melhorou? Oi. Eita, Não. Onde tá que nós dando até no paramos? meu aqui o retorninho. Oi? Tá me ouvindo? Tá melhor? Não, eu tô ouvindo, só que o que eu falo tá voltando de novo. Não sei, então. Aí, ó. Eu vou sair e vou entrar de novo, só um momento. Beleza. Vamos chamar ele de novo. Só um minutinho, como é? Melhorou? Oi. Não. Tá dando retorno. O que eu tô falando tá repetindo. Eu tô ouvindo normal. Só você. Vamos ver aqui. Acho que vai ter que sair, tentar mais uma vez. Entra de novo. Não é melhor encerrar e a gente abre uma nova, todo mundo? Oi? Não é melhor encerrar e a gente abre uma nova, todo mundo? Mas você tá ouvindo ruim também, André? Tô escutando o retorno. Tá dando retorno no que Então a vamos gente sair todo tá mundo. falando. Tá, vou abrir de novo e eu chamo vocês. Isso daqui eu vou salvar já. Vou voltar.